O Diretor-Geral de Saúde, em meados do ano passado, lançou um programa prioritário, um dos 11 programas prioritários, para a promoção da atividade física. Passado um ano, um pouco mais, que balanço faz deste programa? É um balanço positivo. Nós sabemos que grande parte dos problemas relacionados com as doenças crónicas, em especial a diabetes, mas não só a diabetes, muitas outras, incluindo o cancro, e as doenças cardio- e cerebrovasculares, estão relacionadas com o sedentarismo. Isto é, a falta do exercício físico tem, entre muitas outras consequências, fazer aumentar a probabilidade de se ter uma doença, e nomeadamente estas que eu citei. Então sabemos, comprovadamente, no plano científico, que é preciso promover a atividade física, mas mesmo diria antes de se nascer. A mãe que está grávida, antes do parto, deve ter o cuidado em fazer ela própria exercício físico, mas depois as crianças, logo que começam a andar, por volta dos 12 meses, dos 13 meses de idade, depende, como se sabe, de cada criança, devem fazer exercícios. Devemos voltar à época do triciclo, da trotinete, da bicicleta, do escorrega, estar mais tempo no parque, nestes exercícios, do que à frente do monitor. Não é por acaso que Bill Gates, o homem que está na origem deste mundo dos computadores, impedia o seu filho de estar à frente do monitor, seja para ver um filme, televisão ou jogos. Que intervenção deve ter o médico? Defende, por exemplo, que deve ser generalizada a prática de aconselhamento breve, por exemplo, nas unidades de saúde familiar? Sim, aconselhamento. Esse é um papel absolutamente fundamental. Não é perder tempo, é consumir tempo com conselhos. Transmitir informações, e também não só aos doentes, transmitir informações a todos os cidadãos, doentes ou não, preferência que não estejam doentes, e a partir dessas informações fazer com que cada cidadão produza e possa depois gerir conhecimentos sobre a forma de reduzir a probabilidade de adquirir uma doença crónica. E há, todos nós sabemos, um denominador comum que explica esta epidemia das doenças crónicas, e esse denominador comum tem a ver com os estilos de vida, e não é um problema de alteração de genes. Os genes estão estáveis desde pelo menos o final da Idade Média. Sabemos que não há alterações a nível do nosso património genético. Agora, o que acontece é que nós vivemos mais em consequência das medidas de saúde pública que foram sendo tomadas, por um lado, e por outro lado, as determinantes principais da saúde e da doença, que conhecemos hoje muito bem, estão sobretudo relacionadas com a exposição ao fumo do tabaco, com a dieta, com aquilo que comemos, se comemos bem ou se comemos mal, se comemos muito ou se comemos pouco, se comemos de forma equilibrada ou desequilibrada e, em particular, a outra componente tem a ver com o exercício físico. Apontou na sua exposição uma meta ambiciosa, em 2020, evitar 5.000 mortes. Sim, evitar 5.000 mortes, atenção, evitar 5.000 mortes antes de tempo, porque as mortes não têm todas o mesmo significado. Se tem um infarto de miocárdio no final da vida, aos 85, 86, 87 anos, tem um significado. Se o infarto acabar com a vida a um cidadão de 60 ou 65 anos, é diferente. Portanto, o nosso programa visa reduzir a mortalidade prematura, transferi-la, diferi-la para mais tarde. O final da vida deve ser o mais tarde possível, com qualidade, naturalmente. Esse é o nosso trabalho. E sabemos que 25% destas mortes, que sabemos comprovadamente, não é uma questão aqui de opinião, temos a comprovação científica que é possível reduzir 25% das mortes prematuras desde já. Duas perguntas finais. Parece-lhe realizável, num horizonte próximo, introduzir uma consulta de aconselhamento para o exercício, por exemplo, nos centros de saúde? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Para isso era preciso fazer do exercício físico
diria, uma componente da própria vida, de rotina, que começaria desde logo à nascença e depois, durante a escola, o ensino primário, o ensino secundário, o ensino superior e sempre termos pistas próprias, parques seguros, cuidadores de crianças para poderem fazer os seus exercícios. Temos tido progressos ultimamente, mas ainda estamos muito aquém daquilo onde devíamos estar. Para a prescrição, uma articulação entre o médico de família, medicina geral, e o farmacêutico. Então o farmacêutico. Sim. Porque não prescrever uma pena, um DVD, para ensinar e demonstrar como fazer exercício físico nesta ou naquela situação. Porque há exercícios físicos que são diferentes uns dos outros. Uma coisa é, por exemplo, o meio aquático, outra é estar numa luta contra a gravidade. São questões distintas e é preciso sabermos qual é que mais é aconselhável para cada uma das situações e em função da idade e das condições. Sendo que o caminhar, caminhar como uma zebra... É sempre bom. Caminhar, sobretudo, sem parar. Meia hora, 30 minutos, sem parar, por dia, numa marcha relativamente acelerada. Não é preciso ser muito acelerada, mas, sobretudo, quem caminhar na rua, não parar nas montras, não, agora vê esta montra, depois vê aquela, depois encontra um amigo, para e fala. Não. Caminhar 30 minutos por dia, sabemos que é o melhor remédio, é o melhor medicamento, o mais barato, mas é o mais difícil de conseguir. Francisco Jorge consegue ter tempo para isso? Eu tenho, pessoalmente tenho, mas e cultivo. Aliás, aquilo que costumo dizer, observo em casa. Os meus netos não bebem refrigerantes, porque sabem que, eles já sabem que se trata de um copo de água com 7 pacotes de açúcar e com aroma, e a mãe, sabendo que são 7 pacotes de açúcar, compreende que não deve dar 7 pacotes de uma vez de açúcar à sua criança. E porquê? Porque a insulina que nós temos esgota-se. Isto é como o ouro de uma mina. O ouro não dura sempre e a insulina esgota-se. E esgotando-se a insulina, a partir dos 60 anos surge a diabetes. Porque a diabetes é uma doença devido à falta relativa de insulina. E, portanto, se nós não gastarmos a insulina que temos, que a natureza determinou que era suficiente, nós, se não a pouparmos, vamos ter falta dela e depois é a situação que todos conhecem de diabetes. Mesmo a fechar, aqui neste simpósio estão muitos fisiologistas do exercício. Que papel podem ter neste programa, por exemplo? Não, são fisiologistas de altíssimo nível, de ciência aplicada, a um grau que não estamos habituados em Portugal em termos das investigações que são conduzidas, dos estudos, mas, sobretudo, eles produzem comprovação científica para guiarem os outros especialistas, como os médicos, como os enfermeiros, como aqueles que fazem os cursos de motricidade, etc., para guiar, digamos, o aconselhamento nessa perspectiva de ser suportado, como dizemos, a evidência científica, não ser uma opinião. Nós não podemos ter opiniões próprias sem serem fundamentadas pela ciência. E o que fazem os fisiologistas deste nível tão elevado de especialidade é a produção de conhecimentos que guiam, que balizam os conselhos que nós damos.